Abro aspas. Nos níveis iniciais do processo de apropriação do sistema alfabético, com frequentes atividades de leitura de palavras, a criança vai adquirindo a habilidade de decodificar de modo progressivamente mais rápido. No entanto, a leitura não se reduz a ler palavras. A partir do momento em que a criança se torna silábico-alfabética ou alfabética, é preciso desenvolver habilidades de ler conjuntos de palavras que formam frases e conjuntos de frases que formam textos. Fecho aspas. Esse pequeno trecho, né, esse pequeno fragmento é do livro Alfaletrar, de Magda Soares. Então, eu vou mais longe ainda, pessoal. Bom dia, eu sou Consola Oliveira, professora e psicopedagoga. Então, eu vou um pouquinho aí refletir com vocês. Existe um determinado momento na fase da alfabetização que a escrita alfabética ela se torna mais fácil que a leitura. E, em contraponto, depois a leitura se torna mais fácil que a escrita. Por exemplo, no início, a criança decodifica palavras, não é verdade? Se eu tenho lá uma palavra, por exemplo, sapateiro, e ela vai lendo lentamente, né? Segmentadamente, às vezes, né? Sapateiro. Aí você pergunta para ela, o que você leu? Aí ela responde para você, ah, tia, não sei. Ou então ela responde, sapato. Ela deduz, né, pelo S, e ela começa a deduzir lá, sapato. E não era sapato, era sapateiro. Ela está simplesmente decodificando. Então, para ela vencer essa fase aí, é preciso trabalhar muita leitura de palavras e frases para ela adquirir fluência, para ela interpretar o que lê, né? E é um processo longo, com muitos exercícios. Já no segundo, né, na segunda fase, ela já tem a habilidade de ler e interpretar, mas tem que se apropriar da escrita padrão, a ortográfica. Então, aí a escrita se torna para ela mais difícil, porque ela precisa se apropriar da escrita padrão, a ortográfica, então requer muito treino. Como foi combinado na última atividade que fizemos aqui, que eu trouxe pequenos textos, né, poeminhas, versinhos, eu fiquei de trazer o texto narrativo, que é um texto que eu expliquei para vocês as características, né, que ele tem o cenário, os personagens, o tempo, o espaço, né? Depois a gente tem lá o conflito, né? A busca da solução e o clímax. Depois o desfecho. Eu trabalhei com vocês as características do texto narrativo no último vídeo que eu postei aqui, né? Antes desse de hoje. Então, eu fiquei de trazer para vocês o texto narrativo. Por que o texto narrativo? Porque o texto narrativo, ele tem condição de você trazer textos de interesses da criança. Então, é muito importante a gente ter uma boa escolha de textos. Eu sempre comecei pelo texto narrativo para adquirir a fluência. Então, eu trouxe para vocês os passos da leitura e os objetivos, né? Textos narrativos, olha aqui, ó. Primeiro, a gente deve fazer uma sondagem, né? Fazendo a antecipação do texto através da exploração do título, da ilustração, do assunto e do suporte. Então, nesse momento aí da sondagem, você vai motivar a criança a ler. Muito antes de motivar, você tem que ter escolhido um texto apropriado para aquela faixa etária e para a sua turma. E tem que ser textos interessantes, né, gente? O professor ele tem que ter o cuidado de levar assuntos que sejam do interesse da criança. Quais são os objetivos ao trabalhar o texto narrativo? Identificar o portador de texto. De onde que eu tirei esse texto? É de um livro literário, de um livro básico, de onde vem esse texto, né? Poderia ser uma revista, poderia ser um jornal, mas não. Eu tenho que identificar com a criança o portador de texto. Identificar as características desse texto. Bom, o texto narrativo tem várias características que eu já falei. Vão aparecer personagens, vai aparecer o tempo, né? Vai aparecer parágrafos, né? Períodos longos, períodos curtos na escrita, né? Vamos dizer assim, né? E então a criança ela tem que estar em contato com esse texto para ela saber identificar e
identificar diferentes tipos de texto. Então, você tem que trabalhar bastante as características para que essa criança perceba a diferença de um para o outro, né? Identificar a ideia central e pormenores, favorecer o gosto literário, lógico, que quando você vai levar um texto, você vai estar trabalhando e favorecendo para que essa criança tenha gosto de ler, que ela queira ler, que ela tenha vontade. E para isso você não pode levar um texto sem interesse. Então você tem que estudar bem o texto, você tem que levar um texto legal, você tem que fazer uma motivação bem interessante e garantir a estrutura textual, que se é um texto narrativo, qual que é a estrutura dele? Tem parágrafos, né? As pontuações, as características dele, desenvolver a fluência através desse texto, porque é uma leitura que você vai fazer com a criança para ela desenvolver e explorar o vocabulário. Não tem como a gente trabalhar texto, pessoal, sem trabalhar o vocabulário. Você tem que aproximar o vocabulário para a criança entender, né, o significado, porque às vezes se depara com palavras que ela ainda não tem no vocabulário dela do dia a dia. Então a gente tem que trabalhar o significado das palavras diferentes que aparecem no texto. Eu trouxe aqui para vocês um estudo que foi feito num grupo de estudo, e essa oficina chamava Oficina de Leitura e Ortografia, mas hoje eu vou ficar só com a parte da leitura com vocês, ok? Então, olha bem, como trabalhar a leitura na sala de aula? Então, primeiro passo, escolha de textos apropriados para a faixa etária e chamativos. Você não deve levar um texto que não seja de interesse da criança, que não tenha aquele, sabe, aquele tchan, vamos dizer assim. A gente tem que fazer uma boa escolha. Segundo passo, após a escolha do texto, fazer levantamento de hipóteses através de gravuras, títulos, identificando o conhecimento prévio do aluno. Então, ali você vai ver se ele sabe alguma coisa a respeito daquele tema que você vai falar, né? Que você vai ler ali. Terceiro passo, faz um pequeno incentivo através de uma pequena exploração de uma resenha do texto oralmente para a turma, chamando a atenção do aluno. Exemplo, hoje eu trouxe para vocês um texto, escrito pelo autor ou autora, né? Com um assunto interessante, referente a... Então, tudo isso é importante, né, gente? Quarto passo, o professor lê em voz alta o texto para a turma. Quinto passo, o professor lê e verbaliza parte a parte com os alunos. É aquela parte em que você lê e a criança repete. Isso aí, gente, as pessoas falam que é tradicional, mas é muito importante, tá? No desenvolvimento da fluência, tá? Distribuir, o sexto passo, distribuir o texto. Alunos fazem leitura silenciosa, alunos procuram e colorem as palavras mais difíceis. Fazem um estudo do vocabulário. Então, aí você vai pegar as palavras que eles não têm contato, né? Que às vezes eles não entendem. Vamos supor, lá tem uma palavra arapuca. Quem que hoje em dia sabe o que é uma arapuca, né? É um pouco fora do contexto da criança às vezes. Então você tem que estudar e mostrar com ela os exemplos, os significados, né? Daquela palavra. Oitavo passo. Sétimo passo. Professor e aluno fazem interpretação oral, isso é muito importante. Você faz o levantamento das perguntas oralmente e eles respondem em conjunto. Isso vai ajudar muito na hora da interpretação escrita. Nono passo, alunos respondem as perguntas escritas uma a cada vez. 10º passo, o professor pede para o aluno ler o texto em voz alta, que é importante você, né? Apreciar a leitura do aluno, ele tem que ler para você. Então você tem que tirar um tempo para fazer essa leitura, que ele faça essa leitura para você. Gente, muito normal a gente trabalhar na sala de aula. Você vai trabalhar com texto. Eu usava a seguinte técnica: eu pedia para colorir o título do texto de uma cor, o nome do autor e da autora de outro. Eu trabalhava a bibliografia, né, de onde eu tirei, que é o portador de texto, coloria de outra cor, para ele já ir identificando. Eu enumerava os parágrafos, eu já aproveitava e trabalhava os pontos de exclamação, travessão, reticências, já explicava, né, que
pontuação era aquela e para que servia. Isso sempre, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, sugestões de textos interessantes que devem ser trabalhados com as crianças, principalmente aquelas que têm dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, os livros da Ruth Rocha, exemplo, Borba o Gato, Medo do Ridículo, Eugênio o Gênio, Rita Não Grita, autora Flávia Muniz, eu amo esse texto. O Bicho Engolidor, de Joel Rufino, é a partir daí que eu começo o texto narrativo. Esse aí é o meu coringa, tá? O Bicho Engolidor. Livros de Ziraldo, Menino Maluquinho, textos em quadrinhos da Turma da Mônica, O Quarto de Lucas, Alba de Castro Toledo. Gente, esse texto aqui, O Quarto de Lucas, é maravilhoso, dá para trabalhar muita coisa com as crianças. Você pode fazer até reflexões a respeito do dia a dia da criança. Bom, gente, hoje eu trouxe, então, o primeiro texto que eu dou para os meus alunos, que é esse aqui, ó. O Bicho Engolidor. Gente, esse texto é lindinho demais. E eu tinha o costume de levar para a criança o desenho do bicho engolidor e deixar como motivação no quadro, sabe? Para a gente fazer algumas perguntas a respeito. O que vocês acham que é? O que hoje a gente vai falar será no texto, né? Sobre o que a gente vai ler. Isso é muito, muito importante. Eu fazia um desenho, eu tinha um desenho, né, do bicho engolidor, esse bichinho aqui, e eu colocava lá. Depois eu mostrava para eles o nome do texto. Ia fazendo essa motivação. Olha que gracinha de texto, olha. Eu vou ler para vocês, porque ele é muito pequenininho e fácil, ó. O Bicho Engolidor. De quem que é esse texto? Então, tá lá embaixo, ó, o nome do autor, ó. Joel Rufino dos Santos. Aventuras no País do Pinta Aparece e Outras Histórias. Aí essa é a fonte, né? Então, eu já mostrava para eles de onde que eu havia tirado. Então, olha bem que gracinha esse texto, gente. O bicho engolidor olhou para um lado, olhou para o outro e não viu mais nada para engolir. Aí ele viu Betinho e quis engolir Betinho. E Betinho correu e Betinho gritou: socorro, socorro, ai! E se escondeu perto do rabo do bicho engolidor. E o bicho engolidor virou a cabeça para engolir Betinho. E Betinho deu um salto. E o bicho engolidor engoliu o seu próprio rabo. E como o bicho engolidor era muito bobo, acabou se engolindo todo e desapareceu. Então, olha, esse texto ele é interessante, por quê? Porque você pode trabalhar aí dramatizando, né? Fazendo uma boa entonação e eles vão interessar. Aí depois você vai trabalhar as palavras que aparecerem, que às vezes não são do dia a dia deles, né? Aqui, por exemplo, não tem muita palavra, então você vai trabalhar o engolidor, né? O que significa o engolidor? E aí você vai fazer a interpretação oral, para depois passar para a interpretação escrita. Eu trouxe uma parte aqui. Olha que legal, gente. A interpretação escrita, eu gostava muito dessa atividade aqui, ó. Coloque V, verdadeiro, F, falso. Porque aqui tá trabalhando mesmo a interpretação de uma forma interessante, né? Então, olha bem, o bicho engolidor olhou para um lado, olhou para o outro, ele viu tanta coisa para engolir. Será que isso é verdade? Ele tem que analisar de acordo com o que ele leu, né? Falso. Ele viu Betinho e quis engolir Betinho. Verdadeiro. Betinho não conseguiu esconder do bicho engolidor. Falso. O bicho engolidor engoliu seu próprio rabo. Depois eu pedi para eles desenharem, ó, desenha abaixo o bicho engolidor, da forma como eles imaginavam de fato como que ele era ou como ele ficou. E tinha uma pergunta também, não está aqui, porque esse aqui é outro tipo de interpretação que eu fiz. É onde eu perguntava assim, e como o Betinho escapou do bicho engolidor? E o que aconteceu no final com o bicho engolidor? Escreva a frase, né, que mostra o que aconteceu com o bicho engolidor, para ele retirar lá do texto a frase que nós vamos interpretar que o bicho engolidor
acabou se engolindo tudo lá no final, né? Então ele teria que ir lá no texto e buscar essa frase comprovando o que havia acontecido com o bicho engolidor. Isso para uma turma mais avançada na leitura e na interpretação. Esse era o primeiro texto que eu dava narrativo na sala de aula. Outros textos, exemplos que eu vou trazer aqui para vocês é Borba, o Gato e Cane, o Cão, de Ruth Rocha. Gente, esse texto também é uma gracinha, muito bom de trabalhar, tá? Borba, o gato, e Cane, o cão, eram muito amigos. Desde muito pequenos foram criados no mesmo quintal e assim foram ficando cada vez mais unidos. Brincavam de pegador, de amarelinha, de mocinho e bandido. Esta era a brincadeira de que eles mais gostavam. Às vezes Borba era o mocinho e Cane o bandido. Outras vezes era o contrário. Gente, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito extenso, né? Aí vinha para a interpretação, ó, onde foram criados o cão e o gato? Do que eles gostavam de brincar? Mas muito antes disso, né, gente? A gente ia colorir o título, ia colorir o nome do autor. Aqui não aparece a fonte, mas você pode falar que é de um livro literário, né? Ou às vezes esses textos também a gente encontra no livro básico, né? Que é o livro que a gente utiliza na escola. Qual era a brincadeira de que mais gostavam? Desenhe Borba e Cane como você os imagina. Copie a frase substituindo pelo sinônimo as palavras grifadas. De vez em quando, Cane aborrecia um pouquinho Borba, mas o gato não dava importância. Então ele tem que ir lá no texto, né, procurar a palavra que tem o sinônimo de aborrecia e importância. Então, essas atividades, elas são desenvolvidas a partir de uma boa leitura, seguindo aqueles passos ali, né, gente? Outro texto, também legal demais, e aqui é um texto com mais fluência, né, é da Silva Ortoff, A Cama Cobertina. Gente, é maravilhoso esse texto aqui também, ó. Eu conheci uma cama chamada Cobertina. Era uma cama solteira, gorducha, de perna fina, olha, trabalhando também em rima, ó. Cobertina era uma cama muito, muito abagunçada. Vivia toda desfeita, sem coberta, escancarada. Aqui tá escrito bagunçada, mas é bagunçada, né, gente? E depois vinha a interpretação. Compreensão e interpretação. Complete com as palavras do texto. Eu conheci uma cama chamada, o cobertor da cama tinha. Numere as informações na ordem do texto. Essas atividades aqui de enumerar também é muito legal, tá? A Cobertina tinha 2 lençóis amassados, ela vivia toda desfeita, sem coberta. Cobertina era uma cama solteira de perna fina. Desenhe 3 coisas que havia em cima em cima de Cobertina. É um texto também muito interessante, que a gente pode trabalhar na sala. Esse texto aqui, Gato e Rato Cachorro também, de Bete Coelho Silva, eu já até li ele aqui com os desenhos que eu fiz desse texto, né, eu fiz dele uma história contada, né, lida, aliás. Eu trouxe aqui num vídeo mais antigo meu, se vocês procurarem, vocês vão achar. Gato e Rato Cachorro também, é muito interessante esse texto. Olha bem, ele vai falar sobre o segredo, né? Aí você pode puxar essas questões aí, né? Trabalhar, olha, quando a gente tem um amigo e ele conta o segredo, a gente deve contar o segredo do nosso amigo. Como que a gente age, né? Esse lado aí vai trabalhar comportamento, né, gente? Há muitos e muitos anos, no tempo em que os bichos falavam, o cachorro, o gato e o rato eram muito amigos. Ora, aconteceu que o cachorro achou um papel com um segredo muito importante e pediu ao gato para guardar com cuidado. O gato, com medo de perder o tal papel, achou que o rato seria melhor guardador. Gente, às vezes eu chego o texto na frente da câmera, dá uma tremida, mas é porque eu me empolgo. Desculpa aí, tá? Amigo rato, como o senhor mora num lugar tão escondido, será que pode guardar esse papel que o cachorro achou e me pediu para guardar? Posso sim, amigo gato. Olha como que ele é rico. Ele tem
os parágrafos, aí vai aparecer várias pontuações, né? O ponto de travessão, ponto de interrogação, e aí a gente já vai trabalhando. A interpretação, lógico que esse texto, gente, é quando a criança já está lendo bem, né? Porque ele é bem grande, né? Bem intenso. Interpretação. Por que o cachorro pediu ao gato para guardar o papel com cuidado? 2. Qual motivo levou o gato a pedir ao rato para guardar o papel? 3. Por que o rato ficou sem o papel do cachorro? Assinale a ilustração que está de acordo com o texto. Muito legal essa parte aqui, né, onde ele tem que assinalar o desenho, né? Depois vem uma parte trabalhando com os antônimos. Então aqui você já aproveita o texto para trabalhar antônimo. O gato e o rato tinham um ótimo relacionamento. Então ele tem que transformar essa frase aí, reescrevendo com o antônimo de ótimo. Os gatos ficam adormecidos durante o dia. O verdadeiro amigo sempre guarda em segredo. Os gatos odeiam tomar leite quente. Então você já vai trabalhar antônimo, né? Esse aqui já é para uma turma que já está mais avançada na leitura. E eu tenho aqui esse livro aqui, ó, Novas Leiturinhas, que é onde eu tiro muito texto também, ó. E vem esse texto maravilhoso aqui, que eu sempre amei, que é O Quarto de Lucas. Gente, esse texto tem uma boa ilustração, então você pode tirar essa ilustração, né, e fazer uma ilustração legal, né, no Xerox, e montar o texto com as crianças e ler, né. Montar com as crianças não, né, você vai pedir para digitar e levar para a sala de aula e fazer aquela sondagem toda, aquela parte toda lá que eu expliquei para vocês, que são as partes, as fases, né, de desenvolver o texto, que é como trabalhar a leitura na sala de aula, os passos, né? Então, o Quarto de Lucas, gente, esse texto, ele é lindinho. Eu vou ler ele para vocês, olha. O quarto de Lucas é uma arapuca para matar a empregada. Coitada, pedras do jogo de dama pela cama, roupas no chão. Vai a Maria catar pedrinha por pedrinha, perde a manhã inteirinha. As meias, então, nem se fala, um pé aqui, outro na sala. Maria corre de lá pra cá, de cá pra lá, guarda a bola, varre o quarto, mas coitada, acaba perdendo a hora. E o almoço? A patroa zangada pode mandá-la embora. E você, o que acha? Alguém nesta casa colabora? Esse texto é de Alba de Castro Toledo, né? E foi uma adaptação. Aí vem a interpretação, você escolhe as perguntas que você quer desenvolver, porque aqui no caso do livro já vem, né? Uma interpretação já organizada. Desenhe o retrato das personagens da história e escreva o nome delas nas fichas. Marque com X a resposta certa. O quarto de Lucas é uma arapuca para pegar sabiá, para pegar borboletas, para matar a empregada, de acordo com o texto, né? Escreva sim ou não de acordo com a história. Isso aqui também é legal de fazer, ó. O quarto de Lucas fica arrumado? Não. Lucas colabora com Maria? Não. Lucas deixa tudo fora do lugar? Sim. Então é interessante essas atividades. Complete as frases com a frase do quadro. Patroa, quarto, pedras, meia. Então ele tem que encaixar de acordo com o texto. Aqui eu refiz a pergunta, eu achei mais interessante colocar essa aqui. Olha, gente, o que é uma arapuca? Vai trabalhar o significado da palavra arapuca, né? Aqui vai fazer um trabalho com palavras, né? Que aí já vai pegar a gramática, aí você monta de acordo. Aqui nesse texto, o quarto de Lucas, dá pra gente trabalhar com a criança a questão da rotina dela, né? Em casa, o que ela contribui em casa com a mamãe, com a auxiliar, né? Com a pessoa que ajuda a mamãe dela. Ela deixa o quarto dela, então você vai muito além do texto, né? Você vai trabalhar com ela questões de ética, né? Questões importantes do dia a dia para a criança
melhorar um pouco, né, o comportamento dela. Ah, gente, quem aqui que cata os seus brinquedinhos e guarda quando brinca, né, espalha pelo chão, você ajuda a mamãe a catar, ajuda a auxiliar da mamãe, né, a pessoa que trabalha na sua casa, ou você deixa tudo desorganizado igual o Lucas? Será que o comportamento do Lucas é legal? Então você vai refletir com as crianças também. Gente, essas atividades todas aí que eu trouxe para vocês é do texto narrativo. Eu tenho vários textos narrativos e eu vou trazer outros depois para vocês que também são muito legais de serem trabalhados, e vou trazer para vocês não atividades, indicação de livros para desenvolver a leitura, que são os livros que vão trabalhar, que a gente vai ter como objetivo, ao levar esses livros para a sala de aula, é desenvolver a fluência da leitura com a criança, porque eles são graduados, sabe? Então eu vou trazer uns modelos no próximo vídeo. Eu espero ter atingido o interesse de vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe um like, né? É muito importante o like, gente, é muito, muito importante o like pra gente. Deixe um like e faça um comentário aí, né? Deixe um comentário pra gente, porque o comentário, ele motiva, né, quem produz conteúdo, igual eu aqui, que é especificamente para professores, pais de alunos, né? Que geralmente é esse tipo de seguidor que a gente tem. Ou é um professor, ou é um pai de aluno à procura de uma luz, né, no fundo do túnel. Nós temos aí vários vídeos, né? Tem muitas pessoas boas aí na internet, mas quando a gente faz com muita boa vontade, com muito interesse, que vocês gostem do nosso vídeo. E a forma de contato é o comentário ou então esse like aí. Então, se você gostou, deixa um like. Se você está passando aí por aí e achou o meu vídeo, se inscreva, né? Eu tenho vários vídeos aí, eles vêm. Eu comecei lá no início da introdução do alfabeto e hoje eu cheguei nos textos, até porque uma seguidora aqui pediu modelos de texto. Eu espero ter atendido essa seguidora e todos vocês. Gente, tem sido difícil eu gravar, tá? Vou deixar claro aqui pra vocês, porque eu já expliquei pra vocês. Eu não tenho um estúdio, eu faço isso na minha rotina do dia a dia da minha casa, né? Vamos dizer assim, no meu ambiente, no meu lar. E aqui onde eu moro é muito barulho, inclusive agora tá passando um carro de som lá na rua, eu estou ouvindo perfeitamente, não sei se vai aparecer aí na gravação. Se aparecer, eu peço desculpas, mas aqui é muita interferência de barulho. Para eu fazer esse vídeo de hoje, eu batalhei, tá? Porque eu tive várias interferências há uns dias aí atrás, porque tem uma loja também que tá fazendo uma pequena reforma aqui e tá dando muito barulho. Então, gente, motive, né, todo criador de conteúdo. Tô falando só eu não, motive. Todas as vezes que eu abro um vídeo na internet, que eu vejo o interesse da pessoa em contribuir com o meu dia a dia, eu sempre deixo um like ou um singelo comentário. A não ser assim que o vídeo não seja um vídeo assim legal, bacana, né? Mas se ele for um vídeo que tá me transformando, eu deixo um like, eu deixo um comentário. Isso é muito importante para quem produz conteúdo, tá? No mais, gente, um grande abraço para vocês e que vocês aproveitem. E procurem mesmo, motivem seus alunos a ler, leve para a sala de aula textos de interesse da criança, ok? Um grande abraço, tchau!